noite, amigos. Estamos abrindo nosso Cadeira Cativa nesta noite relativamente fria na capital do estado do Rio Grande do Sul, com 40 mil colorados empurrando o Internacional num dia que pode ser marcante na história mais recente do Internacional. Há quanto tempo o Internacional não assume a liderança de um campeonato brasileiro? Eu estou dizendo não naquela transitória de 2016, que foi ali na arrancada da competição. Ali o Internacional foi líder e naquele mesmo ano acabou caindo para a Série B, que o Eugênio Paes Amorim não quer nem lembrar e que o Dr. Elvio Henrickson faz questão de lembrar aquele ano fatídico de 2016 para o Internacional. Mas estou dizendo de uma forma eficaz, num segundo turno, pontos corridos, com a possibilidade de ser campeão. Há quanto tempo que o Internacional não assume a ponta? Não estou dizendo que vai assumir. Depende de uma vitória de 1-0 do Atlético Mineiro, e aí qualquer vitória do Internacional aqui hoje vai dar a liderança ao Colorado. O Grêmio joga amanhã contra o Peixe no Pacaembu. Grêmio que levou para lá apenas 4 jogadores titulares. É bem verdade que o Grêmio está focado ainda em 2 competições, mas o Grêmio cresceu no Campeonato Brasileiro, se estabilizou no Campeonato Brasileiro e, de repente, seja até por isso que está poupando um pouco mais de titulares, levando 4 titulares para lá e deixando 7 titulares aqui, resguardando especialmente um dos craques do time, que é o Luan. Deixa eu começar com o Dr. Elvio. Faz certo o Grêmio isso? Depois vou abordar o do Eugênio Paes Amorim. A propósito desse jogaço do Internacional hoje, um dos grandes clássicos do futebol brasileiro. Mas o Grêmio faz certo em poupar desta feita contra o Santos? Ou não tendo ainda a Libertadores muito próxima, seria a hora de ir com tudo para acumular um pouco mais de gordura, doutor Elvio? Boa noite. Boa noite, Rec. Boa noite, Amorim. Boa noite, telespectadores. Eu tenho convicção que sim, porque o Grêmio não é a equipe que tem 2 times titulares, né? E a quantidade de jogos tem mostrado que isso gera lesão, gera desgaste. Hoje mesmo, amanhã mesmo, alguns jogadores não vão jogar por terem problema ou de lesão ou de risco de lesão. E essa é a fórmula que já deu certo, que já nos levou à conquista de títulos. O Flamengo tem uma amostragem aí que colocou time titular em todas as competições, já caiu fora de uma e mostra visivelmente uma baixa de produção. Então, eu tenho convicção que o Renato está absolutamente certo em priorizar competições, postar todas as fichas na competição que é escolhida e jogar a outra competição da maneira com que pode, né? Poupando de vez em quando alguns titulares, enfim, para que o time não fique depois sem a total força na hora da competição principal. Doutor Eugênio Paes Amorim, Internacional chega ao topo hoje ou é complicado porque os 2 jogos têm o mesmo nivelamento? E tem, né? Internacional e Flamengo, Atlético Mineiro e São Paulo, qualquer um dos 4 pode ganhar o jogo. Agora, estou dizendo pela tendência mais recente, pelas campanhas. O senhor acredita que é hoje que o Inter assume a liderança? A questão lá em Minas é que o São Paulo está bastante desfalcado. O Diego Souza não joga, parece, há outros desfalques. Então há uma chance boa do Atlético ganhar, embora eu acho que o time do Atlético é um time limitado. E o mais difícil é o Colorado ganhar, aqui não é jogo fácil. Eu creio que dá para ganhar, mas não é jogo fácil. Vamos torcer, esperar que ganhemos aqui. E com relação ao outro assunto, eu me permita uma vênia aqui. Sim. Eu acho que é ótimo que o Grêmio faça isso. Porque o Grêmio ano passado perdeu de ganhar 2 títulos por causa disso. Iria ganhar o brasileiro também. No meu ponto de vista, é claro, né? E não esqueçamos o rodízio do Aguirre. Esse negócio de 2 times é complicado. Talvez o Palmeiras possa nos desmentir. O Palmeiras até estava meio que jogando quase que sempre com os titulares, poupando 3 ou 4 jogadores. O Cruzeiro também. Mas é que agora contra o Inter. Tem razão, né? Porque o Palmeiras, tu tira o Bigode, entra quem? Borja.
Tira o Palmeiras Aí é tem brincadeira. 28 jogadores a nível de titularidade. Tira o Borja, entra o Daverson, que jogou contra o Internacional, que incomodou aquele Daverson. Tem um contra o plantel invejável. E o Bigode é um baita centroavante. Vamos ouvir alguém da área aí? Lembra do Leocir da Lastra, doutor? Jogamos Eugênio bola Paz junto. Amorim? Ele não lembra de mim, já jogamos já- bola. é? Pé esquerdo, habilidoso. É isso? Jogou no Inter com ele? Não, foi alguma pelada aí. Cara. Bastante pelada, né? É. Mas vira jogar no esportivo, se não me engano. Isso também. Leocir da Lastra, é certo poupar, é necessário poupar, é imprescindível poupar, o Grêmio faz certo. E pode já aproveitar, já que falamos das duas coisas aqui, o jogo de hoje, jogaço Internacional e Flamengo. Chegou o dia do Inter assumir a liderança, você crê que isso vai acontecer? Ou, como estávamos falando aqui anteriormente, São Paulo, Atlético, Internacional, Flamengo, qualquer desses quatro pode ganhar o confronto, um dos dois confrontos da noite. Bom, primeiramente, boa noite. Uma satisfação estar com vocês aqui. Eu acho que poupar jogadores, nas dimensões que é o Brasil, nós temos que poupar. O time grande tem que poupar. Não vai poupar o Internacional. O Internacional não tem por que poupar jogadores. Mas equipes que disputam 2 ou 3 competições no mesmo período, tem que poupar jogadores. O jogador nunca vai estar 100%, porque quando eu jogava, e era pouco, né? Era só fim de semana, geralmente, na minha época, dá para manter um time. Antigamente tinha o Internacional e Grêmio, tinha um time certo, titular. Hoje não tem como ter. E faz muito bem, por exemplo, o Grêmio com o Renato, poupar jogadores, porque o jogador chega numa partida decisiva, importante, inteiro. E isso vai ser uma polêmica, daqui a 10 anos nós estamos conversando na mesma situação. Mas é que é muito difícil uma equipe manter um nível de concentração e um nível físico jogando quarto domingo e viajando. Eu acho que faz muito bem o Renato, porque consegue treinar com o time titular e colocando as suas ideias em dia. Eu acho que está no caminho certo, tem que poupar, porque hoje nós não podemos jogar a cada 48 horas jogar um jogo. Eu acho que o nível de intensidade, né? Hoje ele é altíssimo e o jogador não aguenta jogar lá com 90% a 100% o tempo todo. Intensidade Mas a e questão concentração. é poupar o time inteiro. Olha o que o Cruzeiro está fazendo. Ele coloca o time titular e um time misto. O Grêmio vai com um time praticamente reserva. O Grêmio só tem 4 Não, é titulares. misto amanhã. Amanhã é um misto, Mas não é reserva. 4 titulares. Grohe, Jeromel, Ramiro e vamos considerar o Cícero titular. No mais, o time é todo ele reserva. Mas o time do Grêmio Michael deve não ser. joga pela suspeita de lesão, pelo risco, senão Cortez, jogaria. Bruno Cortez. 2 jogadores não jogam porque foram convocados. Não estão. Então tem uma justificativa a mais dessa composição. Não é simplesmente o time está todo à disposição e só vão jogar 4. Não, o Grêmio tem o Bruno Cortez suspenso, o Grêmio tem o Kahneman e o Everton convocados e o Grêmio tem o Michael lesionados. Poderia colocar 7 titulares e 4 reservas. Vai colocar 7 reservas. O Grêmio está poupando também o Luan. O Grêmio está poupando o lateral direito, o Léo Moura. E o Grêmio está poupando também o Jael. Vai jogar o André. Mas eu vejo uma coisa positiva. Porque o Renato treina o time titular. Quando joga o time titular, ele treina o time reserva. Tu vê que a mecânica do jogo, mesmo baixando a qualidade técnica... Não muda. Não muda. Não, o Grêmio tem jogo. O Grêmio tem jogo. A mesma maneira. E hoje eu estive lá no Eldorado, lá vendo o Grêmio B, que posso falar, não sei como Grêmio B, contra o Inter de Santa Maria. Não é igual, mas a proposta é igual. A proposta vem de cima para baixo e as categorias de base, os emergentes, estão jogando da mesma maneira. Mas é que o Grêmio, sempre acompanhado. O Grêmio mudou o jeito de jogar, né? Mudou totalmente. Mudou o clube, a filosofia de clube. Você vê que o São Paulo, por exemplo, sempre jogou tocando a bola. Sim. Há outros times que jogam. O Grêmio antes jogava com bola levantada. E raça, mudou. Né? Que hoje já tem mais técnica. E aí muda toda a categoria. O Grêmio é um time hoje propositivo. Mas isso mudou. Quem é que fez isso? Foi o Roger? O Roger iniciou esse trabalho. E se eu posso dar uma dica, hoje eu estive observando e nós comentamos lá, tinha vários treinadores lá, nós comentamos que o Grêmio
o Inter e Grêmio mudou a sua característica. Ele não tem mais jogadores brucutu ou fortes fisicamente, tudo gurizão baixo, que tem a velocidade e a que você falou, dinâmica. Acho que a dinâmica é o futebol, vai partir por esse momento, né, da dinâmica. Eu acho que a bola aérea é importante, mas a dinâmica do jogo também é fundamental. O provável time do Grêmio: Groi, Léo Gomes, Jeromel, Bressan, Marcelo Oliveira, Cícero, Tassiano, Ramiro, Douglas, Alisson, com o André na frente. É um time de qualidade. Não, e que Douglas tem Eu qualidade, diria que é um Tassiano misto, que tem. não é reserva. É Alisson. um misto. Porque se a gente Mas esse considerar lado esquerdo da defesa aí dá para trabalhar bem. Marcelo Oliveira e o E Alisson. E o Bressan. E o O Bressan. Bressan ao lado Dá esquerdo pra da trabalhar defesa, bem. a defesa toda. Mas o Bressan tem ido eu bem, queria um tem Tyson aí. surpreendido, tem dado a sua Eu- parcela de contribuição. Eu sou suspeito, sou muito amigo do Bressan e acho ele uma pessoa fantástica. Ele melhorou muito. Não, vou dizer Comparado com ele mesmo. E ele falou assim que o Renato, e isso é uma qualidade do treinador, né? Dá muita confiança para que ele possa jogar. Treinador faz jogador, Nilson. Faz jogador. A prova Faz disso jogador. é um nome no Rio Grande do Sul hoje. Aham. Nico Lopes. É isso aí. O Odair descobriu o Nico Lopes, tanto que botou o D'Alessandro no banco. Patrick, E nem eu contesto o D'Alessandro no branco mais. Eu contestava. Patrick nunca teve tanto cartaz quanto está tendo no Inter. Apesar Mas que a as posição últimas... que o Nico está jogando Sim. é quase que a do Dali. Mas é É do bem o Dali. de extremo, né? De circular Por a dentro. bola por dentro, né? De fora para dentro, né? É a do Dali. E está fazendo o papel. E quem fez isso? O treinador. Treinador. É, grande participação do O treinador. Patrick, que nunca foi tão famoso como está no Internacional, também está jogando mais do que jogava. Só que nas últimas duas partidas não jogou, né? Jogou mal. Mas taticamente é um Mas espetáculo. Jogou mal. sabe por que isso? Confiança. Também O Iago, lateral esquerdo. organização. Organização. O time está organizado. tá redondo. O time não leva gol. Ele sabe que se não fizer lá na frente, você não vai sofrer gol. Sim. Então, essa confiança, o jogador começa a soltar. Faz gol. Fez gol, por exemplo. O Patrick fez 2 gols num jogo só. Que eu acho que nunca na carreira dele ele fez. Não sei, não tem o O time histórico dele. organizado é isso. Por exemplo, o jogo contra o Cruzeiro, aquela bolinha do Damião ali, aos 35, aquela bola bem cabeceada, pronto, ganhava o jogo. Ganhava o jogo. E não jogaram bem, né? Do Damião ou do Potker? A do Damião de cabeça no, Mas no finzinho. Ah, sim. Ah. Não, o momento do gol seria um gol mortal. É, mas o lance que o Potker perdeu... Mas o que o goleiro tocou? O goleiro É, tocou naquela bola. Sim, a bola bateu no poste. Mas o Fábio deu uma arriscadinha, né? Agora, eu acho que o Internacional leva vantagem num aspecto que eu noto, não tenho assistido todos os jogos, mas alguns jogos a gente percebe que no segundo tempo Tá o voando, Internacional sobra Tá voando. fisicamente em relação a alguns adversários. Tá. Então, isso acaba fazendo diferença, a questão física. Com certeza. É uma vantagem de quem joga Em uma especial o competição Patrick, e né? foca, né? Foca naquela- Uma Em especial o competição. Patrick. Isso eu acho que tem feito diferencial para alguns resultados. Já viu que o Patrick corre no jogo? E Falaram que era gordinho e tal, o cara corre o campo inteiro, o jogo ele inteiro. é forte. Ele é forte. É uma característica É dele. dele. É que por isso que aquela história de poupar jogador. Tem que poupar. Não tem como jogar. No caso do Inter, não tem que poupar, é o contrário. Não, né? assim, mas Ele é. joga uma vez por semana, Uma vez por praticamente. Não, semana. e precisa adquirir uma sintonia isso. fina. Se que você- O Grêmio tem com os 22, não é com 11. Exatamente. O Douglas e o Luan, eles cumprem a mesma função tática. O André e o Jael até disputar a posição estão. O Alisson tem sido um dos artilheiros do Grêmio. O Marcelo Oliveira jogou na Argentina contra o Estudiantes. Então, às vezes, a gente força um pouquinho a barra para dizer que é time reserva ou misto. O Léo Gomes, na lateral direita, já está subindo de produção e o outro só joga um tempo. Você não O acha? Maico não tem conseguido jogar, quem tem jogado são esses aí. Exatamente. Matheus Henrique, Tassiano, Cícero. Então, se a gente pegar e fizer uma análise fria, e é claro que aí o Kahneman, o Bruno Cortez, o Everton e o Luan, esses sim são titulares absolutos. Agora, e o Marcelo Grupo, mas os demais dá para o cara tangenciar, né? O Maico é titular, tá, mas não está suportando. O Léo Gomes é titular, mas não está suportando. O Alisson, Não, o Ramiro. O Léo sim, né? Léo Gomes sim. Não, eu falei o Léo Moura. Léo Moura. O Léo Moura não aguenta. Falou Léo Gomes. O Léo Gomes está crescendo. É isso que eu queria perguntar. Você não acha que o Léo Gomes já está pedindo a passagem? Tá pedindo passagem, com certeza. E outra que o Ramiro, com a bolinha que está jogando, também podia ter sido poupado. Mas não.
Desculpa Aí tem uma discordar. questão de função tática. Mas Desculpa também, discordar. Tá, mas quem é o reserva do Ramiro? Não é a hora de experimentar, já que se experimenta tudo, para um cara que está em má fase e o Grêmio querendo ser campeão da América, experimentar uma alternativa, porque o Alisson é atacante. É uma alternativa diferente de jogo. Agora, testar o Matheus Henrique por ali, testar o Tassiano por ali. Mas É que o Ramiro O Grêmio não Marreque- tem nenhum Ramiro Marreque- outro. O Grêmio não Marreque- tem um segundo Ramiro. ele está sobrecarregado. Sabe quem era o segundo Ele está Ramiro? sobrecarregado. Porque Era o lado- Léo Moura no passado, lembra? O o Ramiro lado tem esquerdo- 3 funções. ele está tripla sobrecarregado e o Léo Moura sobrecarrega ele. Mas ele tá jogando errado, então. função. Exatamente, É o Léo ele tem Moura? que cobrir o Léo Moura Ele quer pela fazer questão tudo. física. Ah, tudo bem. Mas ele assim, ó, compõe o meio de campo Quer e que eu dê um ajuda no exemplo de ataque. quem Ele não tava- faz mais nem ele gol, faz as fazia. duas. Quem é que estava mal e melhorou sem sair do time porque estava jogando errado? Rodrigo Dourado. Aham. Parou de carregar tanto a bola, começou a jogar. Ele não passa mais no meio de campo? É. Está fazendo a função Tá fazendo que o ele tá- 4-1, 4-1. E quando vai na boa. E daí os outros já sabem que tem que E o ficar. Ramiro tem que fazer isso também. Ele tá fazendo 3 funções. Mas o Léo Moura sobrecarrega ele. Tá, e Apesar de agora- tecnicamente, pra- Ele tecnicamente, tem a função Tem a de, função de ajudar. de compor O na Otacílio defesa. Gonçalves da Silva Júnior dizia, o Nelson Chapinha. conheceu bem o Chapinha, Foi meu treinador. dizia que o C é uma partícula da língua portuguesa inútil. Então o C no futebol é mais inútil ainda. tem que abolir, né? É, mais inútil ainda. Então o C, que é uma partícula da língua portuguesa inútil, eu vou colocar o C na jogada agora, mesmo com a sua inutilidade. C, porque é um jogo difícil esse Internacional e Flamengo. O Flamengo tem um monte de atacantes. O Internacional vai ter que marcar. E o Edenilson vai ter que fazer falta por vezes. E o Iago vai ter que fazer falta. E o Pérez Bassols Cortez. Não, hoje não é o Pérez Bassols Cortez. O árbitro do jogo do Internacional me deu um branco agora. É o Ricardo Marques Ribeiro, se não estou enganado. É o Ricardo Marques Ribeiro. O Pérez é o do Grenal e o do Grêmio É o exótico aquele, o alto, né? e o do Grêmio é o goiano. se nós vamos contextualizar este jogo, Wilton de que Souza o Sampaio. Internacional é mais reativo. Tá, e Tu aí vai C. encontrar, não C, não tem C. Não, o C se tomarem o cartão amarelo. Ah, é aí que bom. eu ia chegar. Ele quer colocar o C. É o C, é o Mas C. o C não vale nada. Iago. Não, aí vai valer. Aí vale. O Iago e o Edenilson. Um dos dois tomando o cartão amarelo, o Zeca vai ter que trocar de lugar. Ou então joga Gabriel Dias, ou joga Charles. É terceiro ou cartão? ou D'Alessandro. dois? Não. Estão com dois. Deus me Ou o livre. Mas D'Alessandro esse- joga na do Perdeu o Edenilson. Edenilson é uma desgraça. Aí joga o D'Alessandro. Mas você tem que pensar hoje. O outro não. Ei, Rec, você tem que pensar hoje. Hoje tem que ganhar. Hoje é importante ganhar. Sim, Não, não posso dar o luxo, vai levar cartão. O jogador. Não, mas eu tô concordando contigo. Não, o jogador vai entrar em campo. Tá falando do jogador. ó. O jogador vai entrar em campo. Não, não tem jogo. problema não. Primeiro, assim, ó, Grenal todo mundo quer jogar. Mas esse jogo contra o Flamengo Mas quer é ganhar. muito significativo. E é um Porque jogo de 6 pontos. É um jogo de 6 pontos. Que aí pode tirar a diferença pro Grenal e pro empate. Pode Não empatar o que vá. Grenal. Aí. Eu tô pensando nisso aí. Eu Pode também- empatar o Grenal. pode empatar o Grenal. O Grenal, o placar favorito é empate. Empate. Não interessa se é time de júnior, se é E time se de... colocar o time reserva, o Grêmio, é capaz de complicar a situação do Grêmio. e Se o vice-versa. Inter colocar o time reserva, é capaz de complicar, porque Grenal se equilibra. Doutor Elvio, deixa eu lhe perguntar, doutor Eugênio Paes Amorim, Leocídio da Lastra. 4 pontos, que é o ideal para essa semana. Já houve gente que disse que não concorda. Quem é que disse hoje que não acha bom 4 pontos Poxa, pro Internacional? poxa. Tem que ganhar 6 pontos o Internacional. É, porque contra o Palmeiras, joga, né? Faltou 3 pontos contra o Palmeiras. porque joga... 2 pontos, né? Foi um só. Faltou 2. Sim, aí tá em defasagem. Sim, tem que deveriam ganhar ser o 3. Grenal. Aham. Aí tava Porque mais joga em casa e tem que ganhar e tal. Alguém disse aí hoje, acho que foi aqui mesmo no preliminar. Bom, 4 pontos, como é que se negocia isso? 1 contra quem e 3 contra quem? Só um vai poder ganhar o Grenal. É que o Internacional joga as Al- duas em casa, o Grêmio joga as duas fora. Então, dentro daquela lógica de ganhar em casa, empatar fora, alcança uma pontuação praticamente de título, né? São 2 ângulos completamente diferentes. Um time joga em casa e o outro joga fora. Né? Para a lógica do Internacional, fazer 4 pontos eu considero excelente. Excelente. Para a lógica do Grêmio, se ele conseguir nessas 2 partidas jogando fora 2 empates, eu não considero ruim. Apesar de que a gente sabe que o ideal é ganhar sempre, né?
Mas dentro dessa lógica de 3 pontos em casa, 1 fora, 3 em casa, 1 fora como meta, Sim. né? Como média, né? Dá para perder uma vez em casa e depois recuperar uma outra partida contra ganhando quem fora. Não, o que o Leocir falou aqui é real. Ó. O Colorado vai jogar os 2 jogos sem propor. Pode ter certeza. Isso aí, reativo. Mas Ou joga equilibrado, marcando no meio, Isso, sem ser alto isso nem aí. baixo, ou vai esperar. Eu acho que no Grenal vai esperar. A maioria dos times estão também acho. jogando, adiantando a marcação e jogando no erro. A grande maioria. O Inter Não jogou assim joga contra o na Fluminense. zona Mas é muito Jogou difícil. assim contra o Fluminense e fez 3 gols. É muito difícil sustentar as linhas lá em cima. É que tem que matar, né? Principalmente quando tu joga com um time contra o Grêmio, com o Grêmio. Mas Internacional e Palmeiras foi todo o tempo assim. Tá, mas Adiantaram as linhas, os 2, e só jogavam no erro. Só jogavam no erro. Fluminense, o jogo mais exemplificado. É uma maneira. Inter e Fluminense. O Inter marcou em cima, de se proteger. roubou 2 ou 3 bolas, fez 3-0 no primeiro tempo, parou de jogar. Porque não sustenta. Se não matar, não sustenta. Isso aí, até quem jogou um pouquinho sabe. É isso aí. Falando com da pergunta do REC, 4 pontos seria o ideal. Então é 6, eu estou dizendo 4 pontos, como é que se negocia? Tá. Não, mas faz não um contra o Flamengo, 3 contra o Grêmio, faz um contra o Santos, 3 contra o Falaram que Internacional. contra o Palmeiras o Inter somou 1 ponto, deixou somar 2. Eu vejo diferente o futebol. Eu acho que quanto esse... esse... não foi ruim, não. Não, aí eu vou... Podia ser melhor. Eu vou em Foi isso que eu contra, disse. vou em contra aí. Com esses times, Flamengo, São Paulo, que São Paulo era bom ganhar para ter liderança. Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Grenal, esses times, você vai disputar contra eles. É importante não deixar eles se distanciar. Você não inclui o Atlético Mineiro? Pode ser. Sabe de pode quem ser. é essa tese, hein? Os que estão na frente, você não pode... tem que ganhar, seria importante ganhar. Você não perdendo... De quem é essa agora, tese? tu tem que perder. O teu campeonato depois é com outros times. E de quem é essa Tu tese? não pode perder lá pro Vitória... Tu não pode perder lá pro Sport Recife. Tu não pode perder. Tem que ganhar. Não importa se é aqui O Inter em Porto Alegre. empatou com o Sport aqui. Lembra de quem é essa Aí tese? você não pode. Isso não pode. Mineiro. Quem é que falava que o ponto perdeu. corrido... Quem é que falava que o ponto corrido se ganha ganhando dos pequenos? É isso aí. Luxemburgo, que ganhou um monte de ponto corrido. Ele diz isso. É isso. Porque aí tu não... Não, o ex-Luxemburgo, né? Porque é. agora é um novo. O grande problema é tu ganha todos os pequenos também e tu perde para os grandes. Empata. Aí eles ultrapassam. O Internacional perdeu com o América. Se empatasse com o Flamengo hoje, empatasse com o Grêmio lá, não é mau resultado. Tem que ir lá ganhar do É Sport. ruim, mas não é mau resultado. Tem que ganhar do Sport na Ilha do Retiro. É isso aí. Tem que ganhar do América lá, que perderam. Que não, Isso sim é mau Aí resultado. recupera aquela lógica do Isso. 3-1, 3-1. Ganha Agora, em casa, empata fora. Em termos de G4, a campanha do Internacional é extraordinária. Se o Inter empatar todas, tem mais 15 jogos é pela muito frente. difícil não pegar Libertadores. O Internacional está no G4, se empatar todas. Vai ter que acontecer um cataclisma com o Inter para Libertadores. E o Grêmio também. E o time Grêmio que- um pouquinho mais, vai ter que ganhar uma, duas E o time e que- empatar o resto. Vai os dois. Eu o acho time que é forte na construção defensiva, É. porque é forte. O Inter é forte. Sim, o Inter está no ponto e ideal agora. o Lomba entrou como uma luva, né? Na Acho que hora. a entrada do Lomba também deu a confiança. Na hora. Porque o Danilo, apesar de eu gostar muito do Danilo, Baita, cara. ele Mas tava deixou a inseguro. desejar. Estava inseguro. Estava inseguro. Eu concordo em Concorda comigo? gênero, número e grau. É. O Lomba deu uma sustentação que talvez... é Lomba, é Moledo. Pô, que jogador. Esse tá sobrando. Que jogador, velho. Esse Cara, tá o sobrando. Moledo pra mim... Até o Cuesta fantástico. cresceu. O Cuesta cresceu. E aí depois vem outros aí atrás que também são bons E o jogadores. Zeca em que estágio está? O Zeca, eu esperava um pouco mais do Zeca. Mas eu muito mais esperava achar. Eu dizia que ele era o melhor lateral do Brasil. Depois da Porque Copa, ele- pela Olimpíada e pelo Santos. Mas No Inter, eu não posso dizer Mas o isso. Santos não ia liberar o... Depois da Copa ele caiu. Antes da Copa ele estava bem. Mas frustração, né? Tá frustrado. E só bate Mas o por que jogador. frustrado? Frustrado. Podia ter ido. Quem? Pra Zeca. Copa do Mas Mundo. o Zeca não tinha chance. vinha de lesão, né? Não, Acho mas que é nunca o teve sonho chance, dele. cara. Mas aí, mas ele a- brigou com o Santos. Tudo bem. Ei, A culpa não ei, foi nem ei. do Tite. Mas O Tite levou o Fagner. A frustração. Ele joga muito mais do que o Fagner, porque não tinha outro. Levou o Danilo. Mas a frustração é muito grande. Você quer participar. Então isso te frustra. Ah, sim. Tem jogadores que com a frustração ele cresce
E tem jogador que frustração, eu acho que ele caiu muito. Eu acho que a Mas frustração quem- que você quer dizer, ele olhou a Copa do Mundo. E, Pá, eu podia que tá aí, barbada. podia estar aí. jogado. Podia estar aí. Vê só o que... Aí serve pro Luan A dupla também. de zaga- Custou o Luan depois a A jogada. dupla de zaga tá bem, o goleiro tá bem, mas aquele tripé ali, ó, Dourado, Edenilson e Patrick, Nossa. né? Aí fica fácil pro Nico Fogaça. Esses três estão sustentando o time. Nossa. Se sair um deles, eu acho que já complica um pouco. Tu vê que eles estão jogando nos ângulos, faltando só o pêndulo aqui. O time É o mexe, né? losango, é, o time A mexe. tática é interessante. Você vê 4-1, 4-1, para marcar. Quando sai, não. Aham. Porque Vocês os caras se acham que apresentam e às vezes é 4-2-4 4-2-4. pra bola. Pela tese do Eugênio Paes Amorim, grande promotor, vocês acham que foi por isso que o Inter insistiu no Richelli? Porque as peças são raras e difíceis de encaixar, porque o Charles e o Gabriel Dias ficam muito distantes e o resto tudo é meia. O Internacional parece que tem um Nonato que joga um pouco mais recuado. O resto tudo é meia. Mas o Não, Richelli o Nonato é novela não. de 3, O 4 Nonato não é anos pro volante. Mas Internacional. é pior tá ainda, não namorando tem nenhum. essa Aqui, negociação. eu vou falar uma bobagem aqui, me cobrem depois. Ramon. O Nonato lembra Sandoval. Bom, então é bom. Aquele jogo miúdo do Sandoval. De um terceiro do meio campo de 4, quando é 4-4-2. Não sei se vai confirmar. E você vê o jogador, pô, esse se encaixaria direito no meu time. Chega aqui e não consegue se encaixar. Ah, Tem essa. O C. Tem o C. Sarrafiore. Porque às vezes tu. Antes que o Odair colocasse o Nico jogar da maneira que está jogando, ninguém tinha essa confiança que o Nico ia fazer o campeonato que está fazendo. Agora, muitos disseram que ele era o engante. Né? Não, engante. Aham. Muitos disseram. E ele jogava assim no Nacional. Só que aí tu tem que ter as peças que têm respaldo, como disse o Eugênio. Se não tiver quem dê respaldo, não adianta. Tem O jogador três. não joga sozinho. Já viu porque como tem um grupo. o Potker, que eu sou muito crítico do Potker, como ele também melhora quando vem para dentro ou para esquerda. É só aquele negócio dele ficar lá na ponta direita, baixando a cabeça e correndo lá, ele não joga. Tem que dar liberdade para se movimentar um pouco mais. Atacante. Ele melhorou. Mas eu acho que o meio para frente, esse é automático, né? Você não precisa guardar muito a posição. Tem que estar um elemento, aí não dá para dizer nome, um elemento na esquerda, direita. Mas é muita disciplina tática. O Odair pega Rossi, sai daqui e vai pro outro lado. Tu vê que é uma coisa muito Mas foi isso, mecânica. ele organizou. Ah, sem dúvida. E aí né? vem a parte da organização. Mas do meio, o último terço do campo, já não precisa ter tanta organização. Tem que ter um pouco de bagunça para quê? Para confundir o time adversário. também. Você Tem que ser um futebol dos velhos tempos. O né? Leocir jogou com o Enio Andrade, né? Sim, não foi meu treinador, mas foi o Tacílio ainda. O Tacílio foi, né? Em 84. Isto, 84, o Tacílio. Mas o Tava seu... naquele timaço? timaço. Timaço. O que é isso? Ademir Alcântara? Ademir Alcântara. Luiz Freire. Luiz Freire, Kita. Nossa. O falecido Kita. né? Silvinho. E- Timaço. Ó, E eram muito bom. todos jogadores. Na zaga é ruim. Galvão. Benítez era o goleiro. Não, Gilmar. Luiz era- 83. Gilmar. Não, Gilmar. Mas Benítez em 83. Tafarel é o terceiro Gilmar, goleiro. Luiz Carlos, Aloysio, Pinga. André Luiz, É. Ademir Keffer. Ah, vou Pinga já. Pinga Pinga Luiz. Luizio e Mauro Galvão. E aí jogava o Mauro Galvão e escolhe depois dos dois. Quase não dá para escolher, né? Porque os dois jogavam demais. É. O Mauro Keffer. Galvão. Tinha o André Luiz sobrando. José Luiz, Surgindo. Luiz Carlos Vinck. Foi nesse time que o Tita jogou? Tita jogou. Ele chegou... Em isso, 85. É isso aí, 85. Chegou depois. O Tita jogou em 85. Tava na Também arquibancada, joguei. ganhamos um Grenal de 2-1, nunca me esqueço. 2 gols do Rubem Paz, um de falta. O Rui Paz também é outro fantástico, né? Não, mas o que eu quis dizer é que o Benítez até 83, até se lesionar lá no Alegrete, 83, sim. ele estava naquela base, porque o Sim. Inter ganhou de 81 a 84. Depois veio o Grêmio Show. Ele se machucou no começo Aí da o temporada. cano de time era o Grêmio, de 85 a 90. O de 86 era fantástico também. Não foi um do Grêmio? amistoso? Foi amistoso que ele se machucou, né? O Bonamigo, Foi Cristóvão e Cuca. Ah, Tinha Luiz Carlos não, Martins. tem o Luiz Carlos Martins, o Luiz Carlos Valdo, Martins, Valdo, Lima, Jorge Cuca, Lima, Veras. Jorge Veras. Era um time. Luiz Eduardo. 87 já tinha um esse é o traçante time na que zaga. mais se aproxima do Grêmio de hoje em termos de proposição e toque de bola. Porque Alfinete, era Alfinete encantador. lateral Alfinete. direito. Imagina o Valdo, É. hoje. Em termos de toque de bola na história do Grêmio, esse Hoje é o que mais se é o aproxima. jogo do Valdo, né? É o jogo do Valdo. Hoje pro Valdo. O que eu penso em relação à questão de... Tu acha que o Grêmio Show é o que mais se aproxima mais do do Grêmio time de hoje. Essas pesquisas, essas enquetes que tem aí de qual era o melhor Grêmio e tal, eu penso que... O Renato jogava na finaleira desse 85. Jogou. Eu penso que o time tem que ter um Depois ele foi pro equilíbrio. Flamengo.
Hoje o time é muito 84 propositivo. Jogava. Eu penso que o time tem que ter um equilíbrio, ele tem que também saber sofrer, se defender e ser apertado, porque o adversário também tem mérito. E o Grêmio hoje, nesse formato que ele é muito propositivo, ele joga sempre, né, tentando propor o jogo e tocando o tempo todo a bola. Tem outros Grêmios que sabiam se defender em determinados momentos e atacar em outros. Mas o que mais se aproxima desse time hoje é, sem dúvida, A coisa o Grêmio. mais difícil que tem hoje é criticar o Grêmio. Mas tu Porque o Grêmio ressurge das cinzas numa velocidade. Mas tu quando os caras dizem, agora vai. Até aos Aí- 47 nós Mas tu ressurgimos. imagina... Não, eu estou dizendo no desempenho. Sim. O cara vai dizer, não, mas esse esquema tá manjado, porque não sei o que, daqui a pouco entra o Alisson e fala, entra o Pepe e dá resultado, e entra o Everton e dá resultado, Mas e é, entra... se o Grêmio do Partiu final do ano pro passado, língua portuguesa. se o Grêmio do final do ano passado, se o Grêmio do final do ano passado tivesse como número 9 o Lima, Ah, sim. né? Ia golear todo mundo, mais do que já fazia gol. Aí eu concordo que falta um Esse era um centroavante que de tenha, altíssimo que tenha gabarito. eficiência, que seja satisfatório. Adesvaldo José de Lima. Isso aí. O Lima, E ele jogou bem no sonhava Inter com também. gols. Sonhava, me deu Jogou um... bem nos dois. Me deu uma porrada, né? Mas por quê? Eu tomei um soco do Lima, né? É mesmo? Tu Sim. criticou ele, né? Sim, muito. Tu criticava. Muito. Não, e até porque no Internacional era um Miguel bárbaro, né? É, mas foi um mata-cobra, assim. Bom, vamos deixar assim. Mas, ó, Se eu contar as histórias. mas aí, não precisa Eu me nem lembro contar. que ele sonhava com os gols, ele Sonhava, anunciava, sonhei ganhou- com gol e marcava. Ganhou uma fazenda de uma mulher que pediu uma fazenda emprestada tinha a para uma história amiga. da fazenda. Tem uns de amigos que Pelotas. contam umas histórias. Assim, ó. Tem histórias fantásticas. Quer saber do Lima, pergunta pro Christian. O Christian conta umas histórias. É mesmo? Pergunta pro doutor Raul Regis de Freitas. O Christian estava subindo É. na Copa do Brasil de 92, eu acho, né? Copa do Não. Brasil 92, sim, sim, É, E o sim. Christian conta cada história do Lima, assim, que você morre de rir. Mas aí, tava falando do Da Lima. fazenda? Não, mas antes eu tava falando uma outra coisa. O Lima, que me deu uma porrada. O Lima é o seguinte, Mas ele tinha razão ou não? Só queria saber isso. mais ou menos. Quantos queriam dar? Não, o dia que ele me deu uma porrada, todos se reuniram, Maisena, o Luiz Fernando Caicai, todos. Dizendo, não, já tomei a de hoje, deixa pra outro dia, tá? Até o Nando. Meu ex-concunhado. O Nando atacante. Caicai. Não, o Chama de Nando. Luiz Fernando Caicai. Luiz Fernando Gomes. Aquilo não dava numa formiga, tia. É. Não, mas é que daí eles estavam bravos comigo. Ficou bravo. Eles tinham feito Caicai Mas lá tu contra o deixou o Guarani Fernando de bravo, Campeiro. eu acho que tu mereceu Não, eu essa sou amigo pancada. deles. Eu sou amigo deles até hoje, não tem problema nenhum. É que eu sempre fui de dizer as coisas. Você me conhece, o doutor também me conhece. Então não tem problema. Mas aí o seu Enio, técnico do Internacional, em 93, entrou no lugar do Antônio Lopes. O seu Enio dizia para mim assim: Alemão, tá no DM de novo. Alemão, E aí tu? musculação. Alemão, não vai treinar de novo. Alemão, não veio. Aí eu fiz a cronologia do troço. Lima, 23 dias de internacional, 14 no departamento médico, 7 não sei o quê, 2 ausências. Lima, atualizava todos os dias. Só que ali o portão 8, você sabe bem, né? O portão 8 era o seguinte, os boleiros entravam ali, onde está o chuchuzinho ali, né? Do lado. E eu aqui, gritando, feito bicho, né? Falando bem baixinho. Então todo dia tinha um querendo dar. Homero Cavalheiro, não me dava Homero Sala de Cavalheiro. imprensa do lado. Gilberto Tinha uma vez queria me fazer engolir o microfone. Agora eu me E aí lembrei. vai. Eu me lembrei do outro cara que jogava bola que jogou contigo, eu acho. Milton Cruz. Milton Cruz. E uma pessoa maravilhosa também. Outro fantástico. Isso brincava. Eu não posso contar a história dele aqui, Eu conheci ele. porque é para maiores, 84 jogou no maiores de 60 anos a história que eu tenho dele. Mas ele é fantástico, cara. Maluco é ele, cara. Hoje, lógico, da vaidade. Eu estava vendo ele na beira do campo sofrendo ontem. Tomou-lhe um sufoco do Rogério Ceni, né? E aí eu estava me lembrando, olhando para os dois, assim, pô, conviveram 15 anos juntos no São Paulo e ali lado a lado, um querendo engolir o outro. O Rogério Ceni não cumprimentou o Milton Não? Cruz no final do jogo. Eu fiquei olhando e disse, eu quero Eu acho só que ver. tem. Então tinha uma rixa. Então deve ter alguma... Eu fiquei alguma olhando, ele coisa. passou direto pelo Milton Cruz, ou não viu, porque ele estava meio de cabeça baixa, mas e fala- foi cumprimentar o árbitro. Eu vi Fortaleza e conheci Figueirense. O Rec, tu deve saber melhor do que a gente. O que eu fiquei sabendo, e aí poder espalhar para o nosso público,
Que não é bom de grupo o Rogério Ceni. Ou não era bom. O Rogério é uma mala. Não era bom de grupo o vestiário. É muito egocêntrico. Ele é muito exigente, né? Muito e aí exibido. acaba desagregando. Né? Mas isso eu acho que é superável. É uma questão do caráter dele. Né? De querer exigir, cobrar demais. Não, mas quando jogador... Mas ele era uma liderança. liderança. Ele sempre foi uma liderança, sempre cobrou de Você vê todo que tem mundo. treinador que não é tão bom taticamente, mas que leva os times a títulos e longe por ser bom de vestiário e bom de Exatamente, de agregar. Não preciso nem dizer o nome. Tem um pelo menos, que o Rap gosta muito. Que treinou o gosta Inter, aqui? né? Como é que é? Abelão. O que tem? Abelão não é um estrategista do futebol. Não, mas ele é bom. Mas manda, né? Manda. Aglutina. Não, ele- É, mas O Renato também. E o Odair está se mostrando assim. Eu troquei as bolas do ano. É que o seu Enio treinou o Internacional também em 91, quando o Inter quase caiu contra a Inter de Limeira, Portuguesa, Corinthians lá, que fez 3-0. Gol do Luiz Fernando, do Júlio e do Paulinho Criciúma. O Júlio, hein? Lembra? E aí foi naquele ano de 91 que o Paulinho deu a Criciúma. Paulinho Junto com o Criciúma. McLaren. Isso. Era o time do Elson? Não, ainda era. não. Elzinho. Não, esse é o do Lopes Esse em é depois, 92. né? 92. E o seu Enio voltou para o Inter em 93, substituindo o Lopes. E colocou na reserva o Maurício e o Gerson, colocou o Rudinei de ponteiro direito, o Barão de centroavante e o Jairo Lenzi de ponteiro direito. Lenzi, Aí não Lenzi. tinha como não cair fora da primeira fase, né? Porque com esse ataque de asma aí, vou te dizer. O Jairo Lenz era daqui da Serra, né? Não, não. Criciúma. Catarina, vem de Santa Catarina. Catarina. Jogou no Grêmio. Tem de Santa É. Catarina. Jogou no Grêmio também. Ele veio pro Grêmio. Jogou gente boa no Inter no Grêmio, mas também jogaram. Tem umas criaturas. Rec, tu falou em 91, né? Como tu lembra, quem bate não lembra, mas quem apanha lembra do ano. Se não esquece. Não esquece. Não, mas eu lembro de todos os anos. Se tu me perguntar, eu te dou assim, ó. Eu sei. Eu tive falando um dia com ele aqui, ele me deu os times que eu jogava, assim, mas como é que tu sabe que eu não sei todo o nome. E ele sabia todo. Sabe que outro dia um cara me ligou pra me encher o saco que eu dei o time do Inter de 93 de cabeça. Aí eu disse pra ele, quer ver como tu vai te ferrar agora? Tu tá dizendo que eu não sei o time do Grêmio. Eu vou fazer o teste mais fácil pra qualquer gremista. Eu disse pra ele, me dá o time do Grêmio de 77. Aí, pô, qualquer gremista sabe. E qualquer colorado também sabe o time do Grêmio. Aí diz ele assim, o goleiro... Diz, mas não lembro do goleiro aí, mas aí não dá pra continuar. Já começa errado. Não, aí já terminou. Já errou um. Walter Corbo, vou te dar essa chance. Né? Diz, eu já ia dizer outro. Bom, então tu não sabe nada mesmo. Aí, lateral... Diz, não, tu tá gaguejando mais do que era gago o titular. Eurico. Oberdan Anchieta. O reserva era o Cassiá e o outro reserva era o Vicente. Tu deu até a reserva? Vou te dar, depois vou perguntar alguns reservas daquele time que vocês não vão lembrar. Lateral esquerdo era o Ladinho. Vitor Hugo, Tadeu Iura, Tarcísio, André e Éder. Eu não vou dar o nome do gremista aqui, porque ele acertou uns 6 ou 7, mas dá até pena de tu vem aqui me encher o saco ainda. Esse ataque aí ganhou alguma coisa? Mas Tarcísio, André e Éder. Puta Eles fizeram com o Internacional. O Tarcísio... excelente. O ataque da O seleção Tarcísio gaúcha. aposentou 6 laterais esquerdos do Internacional. Te lembra do Tarcísio. jogo da Com certeza. seleção gaúcha? Inclusive o Vanderlei Luxemburgo. A seleção gaúcha de 78 jogou com esse ataque contra o Brasil. Foram 2 gols do Éder, se não me engano. 2-2. Eu me lembro do 3-2 O da campeonato década do de Inter, 70. era Caçapava, Falcão, Batista, essa gente toda aí, eu acho. É 3-3 e 2-2. E os né? 3 São ataques. 3-3 da década de 70. E o ataque era o do Grêmio, era Tarcísio, André e Éder. E a seleção Figueiredo Rio e Grande do Anchieta na Sul, zaga. Santa Catarina ganhou de 2-1. Aqui, ó, Nós eu faço- nunca perdemos da seleção. 7-8. Eu faço um teste aqui, vocês vão errar e eu já perguntei para 100 pessoas quem era o ponteiro direito reserva do Grêmio em 77. Alguns dizem Zequinha. Não, Zequinha era em 76. O Em direito 77 reserva. o Tarcísio se torna titular. E quem era o reserva? Ele pega pesado. Tem até uma... Uma vinheta? Se eu disser uma bobagem aqui, uma palavra, aí dá um trocadilho, dá uma coisa bagaceira. Aí vocês vão lembrar. Eu posso dar uma dica para vocês. Pinto. Os caras fazem um trocadilho com uma palavra. Só que agora quando eu disser vai virar palavrão. Quando eu disser o jogador. Complicado, complicado. Botelho.
Botelho. Aí emenda as duas palavras, tá? Agora tu me apertou. Dá um palavrão. Eu gosto de Eu Botelho. tava vendo o Lancilho, Botelho. eu me lembrei do Raquete, daquela turma toda. Aí o lá, centroavante reserva do André Catimba. Não lembro. Isso aí é da tua época, nós somos mais jovens. Francisco. Né? Ei, Não. isso aí é da tua época, nós somos mais jovens, velho. Muito mais jovens. Quem eram os ponteiros esquerdos do Grêmio antes do Éder? Puxa vida. Vou começar a testar ele também. Então, não, mas aí eu vou errar tudo. Porque Quem é? eu tenho minha memória dirigida. Quem é que Sim, saiu? o Quem é que ele saiu lembra, pra- ele pergunta Quem é que quem saiu pra lembra. entrar? Eu já posso fazer sacanagem. Vocês não estão apresentando Quem o é que programa? saiu pra entrar o Brites na final da Copa União? Meu Paulo- amigo, meu amigo. Paulo Matos. Não. Não, Gilberto Costa não foi. Para, já vou te dizer. Para, quem Ó, saiu... É capaz de ter ganhado. Vou te dar uma dica. Balalo. Sidney Magal. Não, É o apelido dele. Ayrton Caixão. para aí. Ayrton Caixão. Ayrton Caixão. Ah, não, mas o Ayrton Caixão... Até hoje entrou ele reclama do pra Hernando mudar, Andrade. não, para mudar Mudou o esquema. Para mudar o esquema. Quem que cruzou pro Amarildo cabecear? Norberto. Eu tava lá. Sabe o que eu fiz? Eu fiz os dois jogos. Eu fiz Flamengo e Atlético, Dulcídio Vanderlei Bosquilha apitando, Tele Santana treinava o Atlético e o Renato Portaluppi jogava no Flamengo. Não se dava. Ah. Aí deu um problema com familiares do zagueiro Marinho do Flamengo. Morreu gente lá, despencou um pedaço da arquibancada. Foi uma tristeza antes do jogo. Aí cheguei no Dulcídio, que naquela época o repórter entrava em campo. Eu tenho várias histórias dessa viagem aí. E tô entrando em campo em entrevista do Dulcídio. O Dulcídio era bagaceira, entendeu? Foi um dos últimos jogos do Dulcídio. Vê que eu sou velho, né? Eu entrevistei o Alamengão, todos eles. Isso aí que é no 87? 7. Aí chego no Dulcídio já despencou a arquibancada, o Renato já brigou com o Tele, já se ofenderam ali. Você acha que não vai dar problema sério nesse jogo, mesmo sendo você, Dulcídio Vanderlei Bosquilha, que é durão e tal, diz com o azar que eu ando, daqui a pouco passa uma vaca voando e caga na minha cabeça. Com perdão do palavrão. O Dulcídio... Uma das maiores atuações individuais de um jogador que eu já vi nesse jogo. O Renato acabou com o jogo. O Renato acabou com o jogo. Ele acabou com o jogo. Entrou com bola e tudo. Driblou o goleiro. Tirou driblou tudo. toda a razão do Tele. Foi o terceiro gol, né? Que ele pegou a bola no meio campo, driblou todo mundo. Um ano depois da Copa do Mundo que o Tele não levou Não nada. tinha levado ele. E Tava... fez aquele Ele negócio, assim, ó, que ele começou aquele do silêncio lá. Silêncio. Aí para ver o que era a relação da gente, eu não quero tomar conta do programa, ainda temos um bom tempo. O que era a relação da gente com os jogadores. Tô eu e o papagaio, o Marco Antônio Pereira, que hoje narra na Bandeirantes, trabalhava comigo lá na Guaíba. E aí eu disse pro Marco Antônio, nós numa esteira no aeroporto de Confins e o Flamengo desembarcando e pegando as malas na outra esteira. Eu disse pro papagaio, o Marco Antônio, disse, pega as nossas malas, segura aqui, depois eu pego o carrinho e te ajudo a levar. Mas agora eu vou entrevistar os jogadores do Flamengo. E nisso eu olho, tá abrindo já a porta, aquela de correr, e os jogadores já iam passar. Eu dei um berro da nossa esteira até a outra esteira e disse, Zico! E o Zico parou e me deu entrevista. Por isso que eu disse que eu tenho muita história, porque sabe o que eu treinei um pouco Sem essa fone de memória? ouvido, sem nada, né? Sem nada. Cabelo normal. Nada normal. Eram Só- outros tempos, outros né? tempos. Naquela época. O Pelé, eu pessoal- entrevistei 15 vezes o Pelé. E jogava esse rapaz? Vá. É. O Internacional Jogava ganhou um jogo de pouquinho. 4x1 do Flamengo aqui. Não sei se não foi naquele ano mesmo. Você tocou 4x1 no Flamengo aqui. Estava 4x0. O Zico se irritou. Pegou a bola no centro do campo. O Amorim vai lembrar desse lance. Driblou o time inteiro do Internacional. Entrou com bola e tudo. Esse é o jogo que o Rubem O Paz time- fez 3 gols. Foi É. antes, um pouco. Foi antes? Ele não. Rubem Paz meteu 3 gols. O Internacional não tocou na bola. Ele recebeu do companheiro que deu a saída e ele fez aqui, ó. Driblou o time inteiro do Internacional. Disse, bom, vocês podem festejar a vitória, mas eu entrei para a história igual. É, como que o Zico... Driblava. Não, dentro de campo não vamos falar porque nós vamos chovendo molhado, né? Mas tu chamaste o Zico para dar entrevista e ele parou e deu. E eu tive a curiosidade, e posso falar, eu tive fazendo o curso CBF lá, e aí numa aula o Zico entrou lá. Foi só o convidado. Zico, depois, outro dia, antes foi o Parreira, depois Zico. E quando na palestra do Parreira, eu pensei que eu ia aprender bastante, porque como foi treinador, né? É Rolando Lero. Só que é o seguinte, a situação é decepcionante.
da maneira que ele expôs o seu conhecimento naquelas 2 horas de palestra. E após isso, todo mundo queria tirar foto, 50 treinadores fazendo o curso da licença A, inclusive o Moraci Santana fazendo, 5 Copas do Mundo fazendo o curso, né? Então, da importância que é esse curso. E aí, ele não quis bater foto com todo mundo. Ou todo mundo não fazia assim, 10 em 10 eu bato. Senão, não. Olha só, o Zico bateu foto com todo mundo. Olha a simplicidade. Olha a simplicidade desse cara, velho. E tu fala assim, ó, e tu me chamou a atenção porque tu chamou ele estava indo com as malas, chamou, ele parou para dar entrevista. Mas sabe o que é que enchia a nossa lata? Enchia a lata, ela ia abastecer o gravador, né? Sim. Naquelas intermináveis coberturas de 98. Zico. Era Zico e Zagallo, era tudo que nós queríamos. Já caía à noite, já tinha aqueles mosquitinhos lá na França, e o Zico parava, mais um. E tudo individual. Tudo individual, né? 15, não era coletivo, 20, como era. Sim, 15, 20. O último cara que entrava no ônibus da seleção, Zico. Ou ele ou o Zagallo. Mas E ainda dizia, dá um alô aqui para Belém do Pará. Ele dizia, um abraço, meu amigo fulano do tal de Belém do Pará. Eu lembrei uma vez que eu fui tava no Ouro Minas, o Inter foi jogar lá contra alguém lá. O Inter parava muito no Ouro Minas. O Grêmio também. E eu atravessei Grêmio tem uma passarela, fui na churrascaria na frente, não estava o Inter. Com meu filho tinha uns 10 anos. Levantou 2 caras da mesa e cruzaram os garfos, os talheres, para tirar foto com a gente. Um Dario Maravilha, o outro Fernandão. Aí tu vê a diferença do tamanho do cara. Sabe que... Tamanho do ídolo. É. E eu vou fazer uma pergunta a vocês. Vocês acham que o Guerreiro seria o ídolo do Inter? Eu acho que ele tem um jeito De quê? de ser ídolo. Então, eu vou dizer uma coisa. Porque ele tá veterano. Acho que agora o quê? Se ele fez a Zeme que fez, acho que agora vai cair a ficha. E aí que eu falo assim, ó, da simplicidade, que o ídolo é simples, né? Ele foi ver um apartamento, uma cobertura aqui, que não gostou, porque era só 350 metros, ele queria 800 e pouco. E aí as crianças viram que estava lá, e era 2 andares a cobertura, as crianças foram no andar de cima e disseram assim, tem umas 8, 10 crianças que querem bater uma foto contigo. Não, então eu estou cansado. Saiu pela outra porta e não deu. Ah, bom. Então, olha só, um depoimento triste. Assim, ó, triste porque eu sei que o cara criança, que foi mostrar o apartamento... O cara ouve a palavra criança. Ele já tem que parar. Não. Olha o Cristiano Ronaldo. Então, é isso assim, ó. D'Alessandro faz isso. Faz isso, D'Alessandro faz isso. O Renato, há pouco tempo, saiu para... O Renato faz também. O Renato leva coisas. Foto, né? O Renato levou água para as crianças. O Messi andou passando por umas crianças também esses tempos aí. E mereceu crítica por isso. Mas sabe que o Parreira é um pouco impaciente. Eu tenho alguns episódios com o Parreira positivos e outros negativos, né? Mas o Parreira, quando terminou, ele estava de comentarista ou de palestrante, tá? Encontrei ele no aeroporto, ele me contou toda a vida dele na Turquia. Ele disse, vocês acham que lá é acirrado e tal? Lá conviver na Turquia. E quando é só 2 caras, ele tem paciência, te conta história. Sim. Ele não gosta de burburinho, ele eu acho que é até meio encabulado. Né? Mas aqui, ele comentou um jogo pela RBS, eu era chefe de equipe na Rádio Guaíba. Eu liguei para ele, disse, tu vai comentar um jogo para nós também. E ele disse assim, pode marcar o jogo. Ele sabia da rivalidade entre uma e outra, pode marcar o jogo. Aí, chegou o dia de comentar o jogo. Brasil e Venezuela. Que o Brasil ganhou e foi para a Copa. 2-0 lá no Maranhão, uma coisa. E ele ia fazer o tubo para nós. Ele disse assim, surgiu um problema e tal. E não sei o que, minha mulher... Ele disse assim, vamos fazer o seguinte... Eu te pago uma estadia em Gramado para ti e para tua mulher, mas tu vai comentar o jogo. Porque tu tá anunciado aqui, assim, essa. Aí ele disse assim, não precisa da estadia, que horas eu tenho que estar aí? Uma pressão, hein? Puxou pela palavra e tu tava com dinheiro então na época, né? Não, mas tu tava com dinheiro, né? Sigo pelado. Não, mas na época eu falava pela empresa. Aquele jogo, e ele cumpriu comigo. Aquele jogo dele. Agora, tem outros episódios com ele que, quando ele foi pro Valência, foi quando? Não vou deixar vocês falar. Tá passando a seleção brasileira e os caras não quiseram atender na sala de imprensa. Esses malas aí da Espanha. Eu atendi. E o cara, mira, senhor, tal. Parreira está acertando acá com Valência. Fiquei bem quietinho. Aí todos os caras chamaram ele de mala, Rio, São Paulo e tal. Eu disse, todo mundo se descaiu, eu dei um berro. Parreira, sobre o Valência. Ele me olhou, que será que esse cara sabe? Tá sabendo mais que eu. Voltou,
me deu uma entrevista exclusiva. Eu disse, eu te conto se tu falar com exclusividade para mim. E naquele canto lá para ninguém ouvir. Fui lá, passei para a Rádio Guaíba e tal. Deu o furo. Passei para Valência, a entrevista dele, e todo mundo pé da vida comigo. Disse, vocês acham que quem liga para cá é mala? Eu atendi o cara com gentileza. O cara ligando da Espanha para um telefone lá. Desculpe, mas aquele jogo dele, o jogo dele não tem mais, né? Aquele jeito que ele ganhou aquela Copa lá. Não foi a última Copa? A de 94. Não foi parecido com a última? Naquela Copa se destacaram Romênia, Bulgária, eu acho que mudou muito Suécia. E essa aqui se destacaram quem? Croácia. Aquela Copa do Parreira, mas ele jogava com dois volantão. Isso, mais conservadores. Bélgica, Croácia. Eu, quando joguei bola, era em 84 também, era assim, 2 volantão, joguei no Júnior, era 2 volantão fincado, eu era do lado esquerdo. Isso não tem mais. Não. No 4-2-3-1... É que hoje tu tem que jogar. O cara que nem o Mauro Silva, hoje que era um bom jogador, já não seria tão destaque no esquema de hoje. Não. Porque você vê que o Dourado, quando joga 4-2-3-1, não joga. O Dourado é esse 4-1-4-1. Isso. Que fica só ele e ele não sai. Ele sustenta a última linha. Sempre. Agora, o Internacional há 7 jogos não toma gol. E aí você estava falando que não existe isso mais. O Inter não é um pouco daquilo. Se você analisar, o Zinho era para alimentar o ataque e tal. É muito diferente. Tá aqui o treinador. Quem que não marca no Inter? Quem não marca? Até os atacantes marcam. Me corrija se eu estiver errado. O Nico, que talvez não marque, mas ele recompõe. Mas me corrija se eu estiver errado, porque tu é o treinador aqui. Olha só. Mas olha só. Eu sempre gostei do esquema argentino do linha de 4, que jogavam antes. E 4-4-2. Esse sistema de hoje é as 2 linhas de 4 com um no meio. Porque se aproximar as linhas, dobra as marcações. Isso. E é muito difícil levar gol assim. Isso facilita para quem é zagueiro, para quem é lateral. Porque o lateral direito sabe que tem um cara na frente dele no primeiro combate. Eu acho que é por aí. Mas nesse esquema tem muita especulação também, né? Mas tem que armar bem, né? Porque o time, ele não quer tomar gol e se ele puder, ele faz. Mas ele não vai pra cima pra fazer, não é um jogo propositivo. Mas quando sai, não é 2 linhas. Mas sai na boa sempre. Mas eu vou dizer... Às vezes o Inter ataca com 5. Tudo bem. Mas sempre no erro. Só que... Tem que ter velocidade. A distância que joga nas linhas da outra, o segredo tá aí. Na defesa. Isso. O segredo tá aí. Se você joga... Você não infiltra. Você consegue, assim, se conseguir fazer com o teu time, joga em 20 metros, 15 a 20 metros, olha, 25, olha, aí tá meio aberto. Isso é treino, né? Que aí você consegue andar com os blocos. Hoje não se fala em linha, né? Fala em bloco. Os blocos juntos. Anda junto. E aí você dificulta, principalmente quando o time não tem tanta qualidade. Quando tem qualidade, pega o Barcelona, ele consegue entrar. Ele consegue entrar. Mas assim, tem 1 time, 2 times no mundo, né, que fazem essas coisas. Os demais não têm tanta qualidade individual de atletas para fazer isso. Agora, quando começou o jogo Grêmio e Real Madrid, até jogou uns 7, 8 minutos. Depois a gente viu quem é que ia ganhar o jogo. Não, tinha. Mas aí o Modric com o puxa vida, deu um branco o alemão, esse que ganhou a Copa, o Kroos, que ganhou a Copa aqui no Brasil, né? O que é aquele cara? Esse é o box do box. Né? O Modric agora foi o melhor da Copa. Mas tem que considerar muita qualidade junto, né? Tem que considerar que nós não tínhamos Arthur. Michael jogou no finalzinho, voltando lá de lesão de 4 meses. A diferença de qualidade é evidente. Não, mas o Bale era reserva. E nós, quando... Cristiano Ronaldo. Quando precisou substituir, nós botamos o Jael, eles botaram o Bale. Olha a diferença. Mas eu tenho uma tese sobre isso. Pode concordar ou não. O que fez o Internacional ganhar do Barcelona, e que faltou para o Grêmio, e talvez tenha tido o Grêmio de 83... Era 4 ou 5 caras com a personalidade muito forte. Mas ganhou ao acaso, ganhou se retrancando e escapando por um gol. Não foi uma retranca. Sim, é só olhar o jogo. Não, foi um jogo só olhar o jogo. Então, o Inter marcou o Thiago Mota, que era onde passava a bola. Qual é a grande defesa que o Cleber fez? Opa! Uma. Não, no final do jogo. Sim, o chute aquele. Do Ronaldinho. A falta? O Ronaldinho foi fora.
Mas passou. Um chute do isso. Deco. Eu acho que ele até... Tira essas duas chances, qual foi a outra? Ele não trabalhou. Posse de bola engana. A bola não chegou. Posse de bola Isso engana. posse de bola É que nem o engana. Grenal esse do posse de bola, o Grêmio teve duas chances, o Inter duas. Enquanto o time Teve tinha... 3 pênaltis, né? Que não deram, né? Nesse Grenal. Não, tu não vai... Só para não deixar passar Sempre em branco. tem pênalti aí. pro Grêmio. Não, teve 3, não é um. Teve Não, mas 3. tu tá falando de outro Grenal. É? Esse do 0x0... Duas 0x0. O Inter não teve chance de gol, chutou Teve, duas bolas em gol. cabeçada. Uma esmo do Damião e outra esmo do Rossi. Tu tá falando do Essa Rodrigo não- Dourado, é outro jogo. Não, é que ele Outro tá É o que o justificando Grêmio a ganhou posse de de bola. 3x0, que Que a o posse Inter de poderia... De bola- qualquer Assim. forma, o Grêmio teve duas chances. 70% de posse de bola e duas chances. É, que se for marcar o gol, derrubar o jogador e não é pênalti, ele não tem como. Mas aí nós vamos no Grenal do Gauchão. Aí era Agora mais ficou 3, bom, né? Mas aí nós vamos no Grenal do Gauchão dos 2x0 que o cara agarrou, sei, deu soco na tem- cara do Cuesta, não foi Não pênalti. tem faca nem... Nada. Não, tá tudo... Aquele Grenal de 2x0 no Beira-Rio, o Jael deu um soco no olho do Cuesta e não foi pênalti Pior também. que é um advogado e um promotor, eles que se que entendam. vira, né? Mas que Não, eu mas foda, nós né? entendemos bem. Mas ali, Não, mas a questão internacional fez o que tinha que fazer. O Internacional foi para um jogo que todas as perspectivas não eram boas. E ele se mas retrancou olha para só, segurar. eu não achei que se retrancou, jogou atrás. Se retrancar é diferente. Não, se retrancou. Klemer, Se retrancou, jogou Índio, apequenado. Fabiano Heller. Jogou bem apequenado. Bom, aí nós estamos no clubismo. Não clubismo. Estamos dizendo que faltou pro Grêmio o Arthur, que com o Maicon ia ganhar do Real Madrid. Não disse que ia ganhar do E aí o Inter não, se eu não falei. retrancou. Não falei que ia Diz que o ganhar. Grêmio jogou A desfalcado. diferença é que o Eu Inter disse ganhou, que o ele Grêmio jogou perdeu. desfalcado e isso aumentou a diferença. Eu Eu não aprendi falei que uma ia coisa ganhar. no futebol com... Mas aumentou a diferença. Aumentou a distância, Aprendi uma né? coisa no A futebol distância, né? quando eu joguei só o juvenil. Tá, e quando o Inter ganhou... Quem ganha comemora, quem perde chora. Isso aí. Isso faz parte. Tá, né? então, eu vou entrar numa discussão aqui do Grêmio. Tá. Eu quero a opinião de vocês. Agora eu quero a opinião. Eu sou comentarista, eu sou O Interlocutor, apresentador, tá? apresentador. Vocês não acham, tirando o Cebolinha, tira o Cebolinha, esquece o Cebolinha, que é difícil esquecer, né? Porque pra mim é o melhor jogador disparado, né? Multa de 60 milhões. O Torno de 60 milhões. Grêmio não Contrato é renovado. muito toque de bola e não tem agressividade sem esse guri. Mas aí eu vou E aí é o concordar. Grenal agora, aí eu próximo. vou Não. concordar com o Amorim que nos Tu falta intervieste, o ele já matador. concordou comigo. Nos falta. Viu como é que é? Mas, E eu concordo com a questão do Everton também. nos falta. Tá, mas e o aí eu PP? vou concordar contigo que nos Não, falta eu- um matador. E o PP? Falta o jogador que lá na frente Eu- ele eu faça a acho que o diferença. Damião Os servia ataques pra não eles. estão sendo efetivos. Olha aqui, ó. Né? Não, tu tá brincando? Falando sério. O Damião Se o jogador que entrasse hoje no Grêmio, o Grêmio crescia. E o Damião ia crescer também. Pela falta de efetividade dos centroavantes, muitos centroavantes Por que um seriam cara que nem o André, que já titulares. jogou bem, não joga bem no Grêmio? Pois é. É uma Essa- incógnita. não é um Essa mau uma boa jogador. pergunta. Não. Jogou Mas tá, bem. nos últimos 2 jogos fez 2 gols. De pênalti, é verdade. Ele tem dormido bem? O André? Bom. Dormir bem é importante. E o Jael fez um gol de bola andando, que se vocês repararem, o gol de bola andando, ele foi dominar, ele errou o domínio da bola, bateu no zagueiro, voltou para ele fez o gol. Olha aqui, ó. Mas é o que tá melhor ali, né? Olha aqui, ó. O André? O Jael. É o que Não, tá o Jael, melhor. eu Presença gosto, diária. se eu fosse escalar o Grêmio, Ele joga, né? escolher um dos dois, Jael, É. pelo menos um cara que briga. Mas é o atual titular, né? Ele vai ser poupado amanhã contra o Santos, pra ter uma ideia. E o André vai jogar? Exatamente, Vai jogar o deve jogar o André. Então, agora sim ele definiu, né? Porque no outro jogo atrás ele não tinha definido, né? Mas quando o Botafogo ele começou, tinha os dois e botou o Jael. Tomou posição. Olha aqui, ó, Rec, desculpa te chamar sempre de gremista. Tu não é gremista, é muito gremista. Como é que não vai saber a escalação do teu time de 1900 e preto e branco? Coração gremista, sai do armário e assume teu time, fica mais bonito. Agora, eu vou assumir. eu No acho final que- da carreira eu vou Eu assumir. acho que pra desmentir isso aí, tu tinha que dar a escalação do Inter da inauguração do Beira-Rio. Ah, não vou saber. Gainete, Aí Gainete pegou. Laurício, Luiz Carlos, Scala e Sadi. Puxa vida, o Dorinho jogava. Tovar já tava? Não, Tovar já estava. Tovar, o Carbone veio depois um pouquinho, que era a reserva do Tovar. Tovar, Dorinho, Valdomiro, Claudio Amiro, Gilson Porto, falta um. Sérgio Galocha, ou Braulio. Isso aí. É. E da Nota 8 ano que vem. Mas aí já respondeu pro imparcial. ouvinte. E do É novo imparcial. Beira-Rio. Já respondeu E do pro novo ouvinte. Beira-Rio não é Ah, fácil. não, né? do novo Beira-Rio é difícil. Não sei.
Nem puxo pela memória. Poxa vida. A do Fabrício ou a do Tu D'Alessandro? Tem dois no Beira-Rio. o mais antigo tu sabe e agora Mas mais nem o recente. Inter sabia na época que era o time titular, vou eu saber. E o Grêmio em Vacaria? Eu acho que me lembro. Acho que me lembro. Glória? 1989. Contra o Glória? Mazzaropi, Alfinete, já o Traçante tinha perdido a posição, Edinho, Luiz Eduardo e Elcio. Jandir. O Lino tava, Jandir, Lino, Almir, Almir era o ataque. Almir, Caio e Paulo Egídio. Mas agora o restante... Falta um. Gol no meio. Faltou no meio. Mas tá bom. Não, Assis. Mas tá Assis e Cuca. O Essa- Cuca, essa gente- o Cuca, eu não me lembro se E jogou o aquele treinador? jogo. Cláudio Duarte. Cláudio Roberto Pires Duarte, substituindo Rubens Francisco Minelli, vice de futebol Rafael Bandeira dos Santos e presidente Paulo uma Odoni, que eu fiz chorar. Que é isso que eu tô falando, tô falando. Tô falando. É uma memória. E aí, do fantástica. Grêmio ele sabe tudo, Vai né? derrubar o Milton Ele Neves. dá razão. Vai derrubar o Milton Neves. Ó. Ei, Não, o Milton Neves sabe mais que eu. ei. Mas não, mas tu é mais novo. Mas aqui, ó, essa da inauguração do Beira-Rio, eu lembro de alguns jogadores. Tu vê como mudou, né, o perfil, né? É Antigamente que também. Capaz de antes lembrar do se Cruzeiro de mantinha- 75, A não base lembrar. do Sim, time sim, se sim. mantinha por alguns anos. Vamos ver Hoje- o Cruzeiro de 85. O Hoje, Cruzeiro... na janela, já troca o time. Já troca, né? Troca na janela. Vamos fazer um exercício aqui com o Leocínio e com Não, pra mim eu Eugênio. sou fraco. O Cruzeiro de 75, mas depois do intervalo. Não, está passando agora o noticiário, não, o reclame aí do Internacional aí, ó, para dar presente para os colorados, está aí, ó. Loja Intershop da Rodoviária. Televendas 3225-2378. Já voltamos. Está empatando com o Cruzeiro, na verdade é o Cruzeiro que está empatando com o Botafogo. O Botafogo saiu na frente. Um golaço do Edilson me lembrou o Príncipe já batendo falta no Manga em 79. Ele disse para o Manga que ele não ia pegar a cobrança de falta, que na terceira curva o Manga ia se perder. E agora viu a falta cobrada, deu 3 curvas na bola o Edilson. Ele bate muito bem, né? Bate muito bem. Que loucura! Bate bem. É um, Lá do meio da rua. é uma- Outro time é que tem uma solução plantel é o Cruzeiro, né? O Cruzeiro O tem. Cruzeiro tem plantel. Aí tá bem treinado. Tem. Tá bem treinado. Eu né? O Mano quero- tem o time na mão. Eu quero ver como Muda esses de jogador e o time joga igual. Eu E quero tá ver como debochado esses Silvano clubes vão Mendes. ficar Tá. com esse plantel desse tamanho, a questão financeira, né? É. Que tem plantel, mas e tem sustentação, tem sustentabilidade na arrecadação para manter. Mas aí eu te pergunto, o Grêmio não ganhou um dinheirão aí do Arthur? Por que o Grêmio não investiu no centroavante? Porque a meta, Certo. até foi divulgado agora essa semana aí, a meta foi diminuir o déficit, investir na base e essa questão financeira... É a longo prazo. É a longo prazo, É diminuir exatamente. a dívida com os bancos. Diminui o serviço da dívida anual bastante, ano a ano, e aí vai começar a sobrar mais dinheiro para investir no futebol. Eu acho que assim, É por isso. Foi nós com o Damião, compramos o Guerreiro. E tinha o Jonathan Alves. É, o Jonathan Alves. O Eu Daí, espero que me desminta mais. eu tô até com Ele vergonha briga das muito com as opiniões. pernas. Eu tô até com vergonha das não- opiniões que eu dei quando o Grêmio estava procurando atacante, mas tem que contratar o Jonathan Alves, eu dizia também aqui. tu falou? Tu é responsável, então, um dos Um responsáveis. dos irresponsáveis. Ele é um pouco responsável. atrapalhado, né? Ele tá. É outro ele cara. bate no zagueiro, leva amarelo todo jogo. Mas a gestão mudou, né? Nós vimos aqui no futebol brasileiro, Fluminense, que depende de uma... O Palmeiras depende de uma empresa para se manter. O Vasco, aí a administração, o Vasco, são 2 times que podiam até fechar as portas. Porque o Fluminense... caótico. Eu estava lendo... E é um time de júnior, né? Eu estava lendo uma Atrasando o salário, vai perder mais Não, jogadores. eles não Já tinham tem guri. plano de saúde. Cancelaram o plano de saúde. Sabe o que é? Se o Grêmio tem aquilo roxo agora, o Grêmio chega no Fluminense e diz 50 Pedro. milhões pelo Pedro. Pedro. 10 mas aí- milhões de euros. Ué, vendeu por 40, 30 o Arthur, 10 milhões de euros. Aí tu quer me matar no Grenal. E aí aqui, fatia. Manda 15 Tu desses. sabe de quem que eu lembro quando eu vejo o Pedro jogando? Porque o Fluminense está numa pinda Mas aí. é muito dinheiro manda- pro mercado mas- nacional. Manda Muito 10 dinheiro. jogadores e 10 paga o salário. jogadores E paga de- o salário. Não te lembra ninguém o Pedro jogando?
aquela matada no peito, aquele corpãozão, aquele posicionamento, aquela técnica. Eu me lembro muito do Fernandão. Acho muito parecido. Nem combinamos. O Flamengo fez essa loucura, acho que é a maior contratação, né? Ou a segunda do futebol brasileiro, Vitinho, 42. E não jogou ainda, né? Espero que continue não jogando. Vamos ver hoje. Talvez desencante hoje. Então não do ex é uma desgraça. Então não exagerei, hein? Falei em 50 milhões pelo Pedro, quem paga 43 pelo Mas é fora Vitinho. de mercado. No meu modo de ver, é muito gasto. E vou te dizer, o Fluminense não vende por 50 milhões. E a gente volta naquela história. Não sei se é do Fluminense. Tem que avaliar o temperamento do jogador. É o quê? Porque é da base? Não, mas não sei quem é que deu uma entrevista que esse jogador não sei se é 90% ou 100% do Fluminense. Até vou ver aqui. Mas aí tem que avaliar não só a qualidade técnica, o temperamento do jogador. Camarada que nem o Vitinho, é um camarada que desliga do jogo, todo mundo sabe disso, é bom, mas desliga. Ele tem muita qualidade. Muita qualidade. Porque o jogador tem que ser bom, mas também tem que ter um espírito de competitividade. E está em ascendente, né? O Vitinho já está descendente. Eu achei um exagero esse valor pago pelo Flamengo. E a questão que se a gente ouve aí, porque se ganhar vale a pena. O título não paga conta. Não paga conta. O título gera mais um aumento de receita que é calculável. Venda de camiseta, aumento de número de sócios. Vai passando das fases. O título gera custo. Ele gera custo, mas mais ele receita, tem talvez. O clube vai fazendo assim, né? Mas no primeiro momento, você sabe a renovação já é mais cara. Exatamente. Tudo também onera. O Grêmio aí tendo que renovar contrato de vários. Olha aqui, vê como é engraçado esse negócio de gremista em Colorado. Falam que você é gremista, mas no teu programa, na terceira palavra, você já fala em D'Alessandro, Nogueira de São Léo. Aí vem outro aqui, diz, olá, faça como o Santana, o Kenny Braga, recentemente o Meneghetti, o Baldassi, chega de frescura, só fala no Grêmio, te assume, Beto de Xangri-Lá. Já voltamos. Boa noite. Para saber tudo isso que você sabe, só sendo um baita gato. Tu deve ter uns 70 anos, diz o Jair Leal de São Leopoldo. Essa foi a mais inteligente de todas. 70 não, mas... Pedro seria uma baita contratação para 2019. Quem sabe? Quem sabe? Tá aí o homem. O doutor Léo já vende a ideia para o presidente. A questão é a meta financeira, né? Olha aqui, fala, Requito. Questões. Flamengo ganhando a Copa do Brasil, eles vão vir atrás do Renato e demitir o técnico atual? Painato saindo, quem vem? Roger? Quem viria para manter a qualidade que o tricolor está? Diz o Daniel Bergvist, do bairro Sarandia. O doutor Elvio responde, o Leocir também e o Eugênio Paes Amorim, depois do intervalo. Oito horas, 21 minutos, a 7 jogos sem perder, em busca da liderança. Inter enfrenta o Flamengo, 9h45 no Beira-Rio, com Lomba, Zeca, Moledo, Cuesta, Iago, Dourado, Edenilson, Patrick, Nico Lopes, Potker, com Jonathan Alves na frente, é o time titular do Internacional. Hever, Trauco, Cuejar, Diego e Paquetá, os desfalques do time carioca. Diego Alves, Pará, Léo Duarte, Rodolfo, René, Pires da Mota, Rômulo, Everton Ribeiro, Vitinho, Marlos, Moreno e Uribe, o time do Flamengo. Expectativa de quase 40 mil torcedores no Beira-Rio. Colorado já enfrentou o Flamengo 63 vezes na história, 24 vitórias, 17 empates, 22 derrotas. Madelomba e Construlomba. Casas de construção, casas de alvenaria, casas de madeira, financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou financiamento direto, especialmente as casas de madeira. Constrói casas em toda a região metropolitana e também no litoral, uma mais linda que a outra. Madelomba e Construlomba, maior qualidade, melhores condições. Para mais informações, 3596-1048, plantão de vendas 98631-7709. Fale com o Fernando agora. Visite o site Madelomba Casa e Construcão.com.br para saber mais. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando os clientes com o atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais, não cai em fria. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Padaria Laude,
Um quitute melhor que o outro, faça seu encontro de negócios ou confraternização na Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, Assis Brasil 641. Telefone 3362-2020. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 3466-6133. Fache.com.br. Um abraço para o seu Wilson. Hotel Embaixador, o mais tradicional de Porto Alegre. Reservas 3215-6600. E-mail para reservas@embaixador.com.br, dizendo que assistiu o anúncio aqui no nosso Cadeira Cativa, ganha mais 10% de desconto. Marque sua convenção também lá para o Embaixador. Eugênio Paes Amorim. Renato, saindo. Rafael Jaques. Jaques? É o homem. Tá bem. Eu digo isso como quem sempre disse que o Odair iria vingar. Essa história de treinador importante, treinador grande, é bobagem. Nós temos grandes treinadores no Rio Grande do Sul. Doutor Elfio. Eu acho que o Flamengo, respondendo a pergunta do Daniel ali, se o Flamengo ganhar, não tem por que ele trocar de treinador. Então deixa o Renato aí, porque né, vai demitir treinador campeão, isso aí é uma exceção da exceção. Mas se hoje tivesse que dar algum nome, para mim seria o Roger. Roger é um baita técnico. Leocir da Laça, quem sabe tá aí. Pronto, né, Leocir? É só me chamar, né? Na verdade, eu acho que chama que eu vou. O Grêmio é um grande revelador de treinador. Leocir quase treinou o Internacional recentemente, quando fez aquela campanha extraordinária o Grêmio também. Ipiranga. E o Grêmio também. Mais o Grêmio, aí pegaram o Julinho Camargo justamente porque estava sendo auxiliar do Falcão. E isso, sabe que futebol é oportunidades. E você não ia ser o Tadeu Menezes, né? Claro que não. O Tadeu Menezes pipocou umas 3 vezes. Porque assim, tem que dar oportunidade. Acho que o Grêmio tem na sua cultura dar oportunidade a treinadores desconhecidos no mídia nacional. Acho que o Internacional deu agora para o Odair e se deu bem, né? Porque por necessidade deu essa possibilidade do Odair. Teve uma Só série de exceções que levou o Odair a necessidade. Porque qualquer outro treinador, além de ser com um salário muito acima que o Inter podia pagar, iria exigir no mínimo 5 atletas ou 4 atletas de contratação de bom nível. E aí ia onerar muito o clube. Então, pela necessidade, está aí, fazendo a campanha em segundo lugar. Continuidade. Quando que o Internacional teve essa possibilidade de ser segundo lugar? Há quanto tempo, não é? E com grandes treinadores de nome. E o Grêmio também. O Grêmio foi um caso também que o Inter pode ser líder hoje, hein? Revelou grandes treinadores, né? E o Mano Menezes, um deles, né? Ceará 1-0 no Corinthians. O Ceará. O Lisca doido. Eu arrisco dizer que Lisca doido com o Rospide. Ele sabia? O Rospide está lá também. Se despediu aqui no programa. Se o Inter tivesse botado o Luxemburgo, por exemplo, ia estar em 9º lugar. Isso aí. 10º. E acharam que a grande... E talvez já demitido e ainda com uma conta de 2 anos para pagar. Sei lá quem. Ceará vai ficar 2 pontos de escapar da zona do rebaixamento. Vou considerar que o Vasco, tendo um jogo atrasado, a 2 pontos vai ficar o Ceará de sair da zona. O Lisca doido, um bom treinador. Se ganhar, né? Porque é só 20 minutos. Tá, mas é um bom treinador. É outro gaúcho que é muito bom treinador. Sabe quem é que está treinando de um lado? Lisca, do outro... Osmar Loss. Isso aí, 2 gaúchos. E o auxiliar do Lisca é o Rospide, só agorizado. Só bacana, gente da casa. Que bacana. E o Celso, cadê? O Celso está aí, cuidando da chácara lá em Caxias. Tu tá com saudade do Celso? Não. Então por que perguntou? Não sabia como é que ele está, se ele está bem, se a chácara está boa, se está funcionando. Mas para entrar nessa chácara é difícil, né? Deve ter uns cachorros na frente da área, assim. Retranca. Deve ter um pitbull ali, né? Não, mas, Vamos envolvedinho pra lá. Mas engraçado, né? Eu fico comparando isso. O Renato chegou a jogar no Grêmio com 4 volantes. E quando ele colocava 2 volantes, O gol do Ceará foi do goleiro de falta. É Everton ou Everson? Everson. Tá, mas o que tu tá falando, Leocir, um dos maiores nó táticos que eu vi na minha vida, o Celso Rotti deu no Grêmio no Campeonato Gaúcho em 97. Foi um nó tático, com inciso, com aquela... Deu em quem? Gol do Fabiano. Não me lembro que era o treinador do Grêmio.
No 9-7. No qual resultado? 1-0, o gol do Fabiano, gauchão de 9-7. O Hélio no dos Beira-Rio. Anjos foi o do 5-2. Mas esse 1-0 foi um nó tático. O Grêmio não Não era conseguiu o jogar. Evaristo? E o Inter ficou na defesa, especulando. Sim. Mas o Grêmio não entrou. Não Mas era o é- Evaristo? Eu acho que era. O Evaristo... E era o Rote. Não, o Evaristo ganhou a Copa do Brasil no início de 97. Eu acho que depois ele saiu, começou mal o brasileiro e tal. Eu acho que o gauchão já não era mais... Sei que tinha Mauro Galvão na zaga e o Fabiano passou pelo Mauro Galvão como quem passa pela mãe quando entra em casa. 97? Dando lei no gol, o Grêmio tinha o timaço. 97, será que não era o Hélio dos Anjos mesmo? Eu não recordo. Inciso, Fernando, aquela gente toda lá. Essa época eu lembro que eu estava no México, 6 anos no México. Ganhou dinheiro lá, Não se ganhava dinheiro, né? Hoje sim. mas né? nem no México. O México foi um pouquinho melhor. Deu para equilibrar a minha vida. Hoje eu tenho uma vida equilibrada justamente por causa do México. Quando o gringo diz que a vida está equilibrada, É porque tá bem. É, tá rico. porque tá com o boi na sombra. O alemão Boi não. na sombra. O alemão também. Alemão- Mas ele chora. Não, eu sou italiano também. Você tá lendo? É, REC. Italiano também. Então tá a mesma coisa. Mesmo Tutti critério, Bonadinho, então. a Tutti Furbi. Tutti Furbi. Tutti Furbi. Valeu, Lencir. Valeu, doutor Elton. Obrigado. Valeu, Eugênio. Até amanhã, 1 da tarde.